Olá! Seja muito bem-vindo à série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, que aborda saberes e visões sobre riscos e desastres no país, articulando governos, universidades, organizações sociais e a sociedade civil. Fique agora com o episódio de hoje: Incêndios florestais. Olá, sou Fernando Nogueira, pesquisador do LabGris UFABC, e hoje estou conversando com Anne Alencar, que é diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Nos últimos anos, a questão dos incêndios nos diversos biomas tem se tornado um assunto de presença muito forte nas mídias, nos jornais, e de preocupação muito grande como um risco ambiental expressivo no país. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema. Então, quando a gente fala em fogo, em biomas que são adaptados ao fogo, como o Cerrado e o Pantanal, né, nós estamos falando de um fogo natural que ele ajuda a deixar a paisagem como se fosse um mosaico, né? Um mosaico de capins, de arbustos, enfim, como é normalmente a vegetação do cerrado. O que acontece se esse fogo é mal manejado e o que acontece se esse fogo é completamente excluído da paisagem, né? Acontece que, por exemplo, se ele for mal manejado, se queimar muito, né, na mesma área, com intervalo que não é ideal, essa área de cerrado ou do Pantanal, né, pode vir a transformar, ter a sua estrutura transformada, né, e passar de uma vegetação um pouco mais lenhosa, com árvores, arbustos, para uma vegetação mais campestre, por exemplo, né? E ficando assim, perdendo um pouco mais, né, a diversidade. No caso do fogo ser completamente excluído dessa paisagem de forma natural, né, também pode acontecer que tenha um acúmulo de material combustível, né, e aí, quando um fogo se descontrolar, ele vai ser um fogo muito intenso e vai acontecer o que aconteceu no Pantanal esse ano, ele vai se espalhar com mais facilidade. Então, para esses biomas, né, é muito aconselhável que tenha, principalmente nas áreas naturais, né, protegidas do Brasil, tenha um manejo integrado do fogo. Então, as autoridades que trabalham com isso, no caso, o Previfogo, o ICMBio, né, o Previfogo do IBAMA e o ICMBio, eles estudam muito bem, né, quando fazer o fogo. Normalmente fazem um fogo próximo do período em que o fogo natural ocorreria, que é no final da época de chuva ou no início da época de chuva, né, quando tem tempestades, de raios, etc. Fazem em áreas pequenas, enfim, né, tem todo um processo bem planejado de manejo integrado do fogo. Então, mas isso é totalmente diferente, né, de ter pessoas colocando fogo no pico da época seca nesses biomas, porque isso sim pode gerar situações como foi o que ocorreu esse ano no Pantanal, em que grande parte da área queimada, né, vieram de algumas fazendas na região noroeste do Pantanal. Fogo colocado pelo
ser humano, ele tem que ser controlado, né? Ele tem que ser controlado. E aí eu vou passar para a Amazônia, que é uma situação completamente diferente, onde na Amazônia, de fato, o fogo ele não é um elemento natural, né? A Amazônia é uma floresta úmida, né? Em que o fogo causado por descarga elétrica só aconteceria em casos muito extremos, de secas muito extremas, quando houvesse uma tempestade de raio, a vegetação que fosse atingida por esse raio tivesse seco o suficiente para carregar esse fogo. Existem 3 tipos de fogo na região, né? Um primeiro é o fogo que ele termina o processo de desmatamento, ou seja, tem o desmatamento, que é o corte raso, né, das árvores ali da floresta. Então, essa vegetação ela tombada, espera, né, quem tombou espera secar, e depois coloca fogo para realmente converter essa biomassa em cinzas, né, que vão servir como nutrientes para o solo, para poder colocar um pasto, né, plantar um capim ou colocar algum cultivo. Então, esse é o primeiro tipo de fogo. O segundo tipo de fogo é aquele fogo para limpeza de pastagem, né, que é utilizado no manejo de pastagem, manejo das ervas daninhas, etc. Né? E o terceiro tipo de fogo é o fogo que são os incêndios florestais, que eles justamente escapam da área que foi desmatada, recém-desmatada, ou das áreas de pastagem queimada, né, que foram queimadas, manejadas com fogo, e eles entram na floresta. Né? Acontece que as atividades humanas estão mudando essa condição da floresta de carregar o fogo. Ou seja, o desmatamento, quanto mais área desmatada, mais borda fica na floresta, e essa borda ela perde um pouco essa habilidade de barreira contra o fogo, porque ela fica menos úmida e tem mais material combustível também. Então, esses primeiros metros, né, da borda de cada área desmatada, eles são mais suscetíveis à entrada do fogo. Uma outra forma de também modificar essa qualidade da floresta é através da exploração de madeira. Então, quando as árvores, né, são exploradas para fins comerciais, ficam buracos, né, na copa das árvores. E esses buracos fazem com que o ar mais quente, né, entre na floresta, e isso quebre um pouco a umidade, o que impacta na suscetibilidade dessa floresta a carregar o fogo também. E a terceira acaba sendo através do desmatamento mesmo, né? Porque se uma área está muito desmatada, o microclima dessa região vai ser impactado, vai ser mais seco, né? E isso também influencia naqueles fragmentos de floresta que estão no meio de uma área desmatada. Então, isso significa que as atividades humanas, né, que estão agindo sobre a floresta, que estão desmatando, que estão tirando a madeira, né, elas têm impactado essa resistência da floresta úmida a agir como barreira para o espalhamento do fogo. Por isso, cada vez mais a gente tem registrado incêndios florestais na Amazônia, que era uma coisa antigamente muito rara. No geral, essa é a grande diferença, né, entre esses 2 tipos de ecossistema, que são importantes para a gente entender a dinâmica do fogo no Brasil. Legal. Anne, eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre como o ouvinte, que é um ator da gestão de risco no seu
pedaço no seu local, que medidas preventivas ele pode incentivar ou tomar? É importante a gente entender que para um fogo ocorrer, ele precisa de 3 elementos, né? O primeiro é o material combustível em quantidade e qualidade boas para queimar. Segundo, precisa ter um clima, né, apropriado para que esse fogo seja carregado, né? E o terceiro e fundamental precisa ter a fonte de ignição, precisa ter alguma coisa que inicie esse fogo, né? Então, por que eu falo sobre isso e já fazendo o link com a sua pergunta, né, sobre o que as pessoas podem fazer, né? Porque desses 3 elementos que eu falei, o principal e aquele que a gente tem mais responsabilidade de controlar é a fonte de ignição, é quem começa o fogo. Então, a primeira coisa para realmente reduzir o número de focos, né, de calor, o número de fogo na região, de queimadas e incêndios, é realmente reduzir as fontes de ignição. Nós fizemos um estudo, uns 20 anos atrás, que indicou que pelo menos metade do fogo que ocorria na Amazônia era acidental e desnecessário, né? Hoje a gente sabe que uma grande parte das áreas das queimadas também ocorre em áreas de pastagem e que essas pastagens, se elas fossem bem manejadas, né, elas não precisariam ter o fogo. Tanto no ano passado quanto nesse ano, né, mais da metade do que foi queimado na Amazônia não precisaria acontecer também. Então, há maneiras de se reduzir o fogo, né? Uma é combatendo a ilegalidade na apropriação indevida de terras públicas, né? Então, essa é a primeira. A segunda é realmente trabalhando, né, com os produtores para que eles melhorem a sua forma de manejar o pasto e aí reduzam o uso do fogo no manejo de pastagem, né? Uma terceira são incentivos positivos com melhor assistência técnica, né, etc. Agora, o que isso para os produtores, né, que estão lá, ou para os nossos governantes? Agora, o que a sociedade, né, nós que estamos na área urbana, podemos fazer, né, para ajudar nesse processo de conscientização e de redução do fogo no Brasil? Bem, a gente pensa, não, a gente está longe, não consegue fazer muita coisa. Mas, de verdade, a pressão que nós fazemos, né, sobre os nossos governantes é fundamental para que políticas públicas, né, sejam criadas políticas públicas, né, e também pressionar, né, o governo para que ações, né, de polícia mesmo possam combater o fogo nas áreas que precisam, que têm sido queimadas ilegalmente, né? Então, a outra coisa que nós podemos fazer, como grande parte do desmatamento e do fogo está relacionado ao que a gente come, né, de uma certa forma, seja carne, seja outros produtos agrícolas, né, a gente pode também começar como consumidor, a exigir, né, saber de onde está vindo esse produto que a gente está consumindo, se ele é de um desmatamento legal, né, ou não, né? Então, essas são medidas que nós, como pessoas, né, que vivemos nas cidades, etc., podemos realmente colaborar para que haja, né, essa pressão para reduzir o fogo, não só na Amazônia, mas, enfim, também nos outros biomas brasileiros. Esse tema é um tema dos mais pesarosos que a gente tem para comentar aqui no Brasil, né? O ano passado houve um momento em que nuvens de fumaça atingiram a cidade de São Paulo, escurecendo os céus em plena tarde, né?
E nós estamos numa condição bastante crítica de emergência ambiental para discutir essa questão das queimadas, dos incêndios, com muito cuidado. Eu queria que você comentasse também rapidamente isso para a gente terminar a nossa conversa, Anny. As mudanças climáticas, elas só ampliam, potencializam o impacto, né, do fogo, porque, como eu falei anteriormente, um desses elementos, né, que causam o fogo é a condição climática, né? Então, se está mais seco, e se a gente está tendo mais secas severas e mais frequentes, né, e mais intensas, que é o que tem sido causado, né, pelas mudanças climáticas, a gente vai ter um maior potencial de ter o fogo escapando, criando, né, gerando acidentes e incêndios. Por outro lado, tem uma sinergia que eu digo que é uma sinergia negativa, né? Porque normalmente a gente fala a palavra sinérgica, ela é positiva, mas nesse caso tem um efeito negativo, né? Que se retroalimenta. Quanto mais a Amazônia é desmatada e os outros biomas também, mais carbono, né? Está sendo emitido para a atmosfera através, né, está virando dióxido de carbono, né, está virando gás carbônico e sendo emitido para a atmosfera, e esse gás é um dos principais causadores do efeito estufa e das mudanças climáticas globais, né? Então, se por um lado as mudanças climáticas estão afetando, né, a seca, por exemplo, os eventos de seca na Amazônia e em outras regiões do Brasil, gerando maior possibilidade de ter fogo, né? Por outro lado, o desmatamento acelerado, né, está emitindo mais CO2, né, que está impactando, aumentando esse cobertor aí, que é o cobertor de gases do efeito estufa na atmosfera, e piorando, né, as mudanças, impactando aí as mudanças climáticas. Então, é como se fosse um ciclo vicioso, né, que está sendo retroalimentado pela degradação ambiental. E o Brasil, quando a gente olha a matriz de emissões do Brasil, né, claramente, cerca de 44% das emissões do nosso país estão diretamente relacionadas à mudança de uso da terra, ou seja, ao desmatamento, principalmente, né? Então, diferente de outros países, onde a energia é o principal, né, a questão dos carros, né, do transporte, etc., no Brasil, não. No Brasil, cerca de 44% está relacionado diretamente com o desmatamento, principalmente, né? E isso tem um efeito, né, muito importante. O Brasil é o sexto emissor, né, dependendo da onde a gente coloca aí a União Europeia. Um outro fator de alta relevância, né, para nós entendermos quando a gente está falando de desmatamento e fogo, é qual é o impacto, né, disso na saúde humana. Grande parte da população da Amazônia vive nas grandes cidades da Amazônia. E essas cidades, elas recebem, elas ficam com o ar, né, ficam com ar muito ruim durante o período de queimadas, né? Cerca de 3 vezes pior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, como o que aconteceu no ano passado. Então, as queimadas, elas não são, né, só
não impactam só a biodiversidade ou contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, mas também tem um impacto importante sobre a saúde humana, que ainda é pouco observado, né? Esse ano foi um pouco mais evidente por conta da situação, né, de pandemia que nós estamos vivendo, que está relacionada com uma doença respiratória, né, que causa problemas respiratórios. E o principal efeito, né, da fumaça na saúde das pessoas que vivem na Amazônia também é respiratório. Reduzir as queimadas na região, né, na Amazônia, e no Brasil como um todo, pode gerar muitos frutos para o Brasil, né? A redução das queimadas na Amazônia. Desde preservar, né, uma riqueza que a gente pouco conhece, até reduzir nossas emissões de gás de efeito estufa, e também reduzir o impacto sobre a saúde das pessoas que vivem na região. Excelente, Anne. Eu queria agradecer bastante essa nossa conversa. Eu que agradeço. Você acabou de ouvir Incêndios Florestais, episódio da série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil. Uma realização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, e em parceria com o Instituto CIADES, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Ouça também os outros episódios da série, que trazem diferentes saberes e visões sobre riscos e desastres no país. Até mais!